Quarto episódio de The Last of Us tá na área e, gente, esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas ele veio aqui pra preparar um pouco do terreno para o episódio número 5, que vai ser um pouquinho triste, tá? Inclusive, esse episódio 4 trouxe 3 pontos chaves e vale dizer, né, antes de começar a falar sobre o episódio, que vai ter bastante spoiler aqui nesse vídeo. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você curtir esse vídeo, porque esse quarto episódio já começa com o Joel e a Ellie indo em direção ao Tommy, porque agora, né, vamos lembrar que eles têm um carro finalmente. E é bastante interessante que esse trajeto que eles estão fazendo, eles acabam meio que descobrindo o mundo com um ar meio que de melancolia, porque a Ellie, ela não teve esse contato externo, né? É a primeira vez que ela tá tendo uma visão do mundo, uma visão de como as coisas foram destruídas por causa dessa pandemia, e enquanto isso eles tentam continuar aqui com a sobrevivência deles, passam ali alguns postos de gasolina, pegam gasolina de carros que já estão abandonados, e eles também passam por fazendas e tudo mais, onde eles encontram animais. Inclusive me surpreendeu eles encontrarem animais aqui nessa situação, e ressalto de novo vários e vários cenários devastados, que foi aqui um dos grandes destaques aqui desse episódio. Só que eles precisam descansar, né, galera? Por quê? Porque eles são filhos de Deus, eles também acordam no dia seguinte pra trabalhar, pra sobreviver aqui nesse mundo. Então o que eles fazem? Eles vão lá pro meio da floresta, o Joel fala pra ele: nossa, minha querida, pode dormir tranquilo, porque tá seguro, tá tranquilo, não tem zumbi, não tem infectado aqui no meio. Talvez umas pessoas aqui que queiram assaltar nós, mas tudo bem, tamo tranquilo aqui. Só que não, ele não tá totalmente tranquilo não, porque ele fica acordado a noite inteira montando guarda aqui. Tanto que no dia seguinte, quando eles acordam pra sair, o Joel fica somente na base da cafeína. E é interessante que nesse segundo dia, quando eles estão aqui nesse trajeto de 25 horas até o trajeto final deles, até o destino, eles têm tempo pra conversar de tudo. Então aí ele pergunta pro Joel um pouco mais da vida dele, sobre o irmão dele e tudo mais, e o Joel começa a contar um pouquinho mais pra gente mesmo, sobre o próprio irmão dele, sobre como ele se converteu para os vagalumes, como eles conheceram a Tess, como eles conheceram a Marlene, e assim a gente vai descobrindo esse background. Só que, gente, o episódio fica trabalhando na gente uma sensação de cagaço, de que vai dar merda em qualquer momento aqui. Por quê? Porque ele simplesmente mete um monte de carro aqui no caminho e não deixa eles passarem mais. Aí, pra piorar, o único caminho que eles têm pra seguir é um caminho de um túnel, só que esse túnel está obstruído, um túnel levemente escuro. Você pensa, minha Nossa Senhora, que cheiro, gente, que cheiro de merda no ar, vai surgir um bicho aqui na frente. Só que não aparece não. Eles desviam, claro, desse túnel e tudo mais, só que mais uma vez eu digo que o foco desse episódio é mostrar a devastação do mundo e como a Ellie se mostra chocada com tudo isso que ela tá vendo. Inclusive é lá em Kansas City, por onde eles passam, que eles acabam encontrando vários corpos queimados, né, provavelmente de infectados ou não, como a gente já descobriu que o governo fez no episódio passado. E é aqui que entra o segundo ponto-chave desse episódio. Isso porque eles encontram uma nova zona de quarentena, só que ela não está sendo protegida pela Fedra, não. Acontece que eles são emboscados por caçadores da facção rebelde, e o Joel dá um jeitão de matar 2 deles aqui, só que ele não contava que o terceiro ia aparecer, ia dar um mata-leão nele aqui, e a Ellie ia aparecer com aquela arma. Lembra que eu comentei aquela arma lá no episódio passado? Pois é, ela aparece com a arma e dá um jeito de acabar com o cara ali, só que ela não mata ele não, o Joel faz isso sem que a Ellie veja. Só que, né, eles já sentiram aqui que vai dar ruim se eles ficarem por ali, porque tem perigo em tudo quanto é canto, então eles precisam se esconder. Só que enquanto eles se escondem, a gente descobre um pouquinho mais sobre quem são essas pessoas. Basicamente, esses rebeldes, eles tomaram conta dessa base da Fedra, né, dessa base da quarentena, e eles não são enquadrados nem como vagalumes, nem como soldados da Fedra. Eles são somente pessoas, um povo livre, como se fosse um grupo que se mobiliza pra derrubar o governo. E é aqui que a gente conhece a Catherine, interpretada nessa série aqui pela Melanie Lynskey. A Catherine, galera, é uma criminosa de guerra, líder dessa facção rebelde. E inclusive ela foi uma personagem criada exclusivamente pra série, que ela não existe lá nos jogos. Ela praticamente deixou a humanidade dela de lado, e isso se acentuou mais ainda quando ela perdeu o irmão dela, que por sinal ela tinha uma grande admiração. E né, gente, vamos combinar que numa outra circunstância, provavelmente essa mulher teria sido uma professora de ensino fundamental. Não sei, ela parece ser tão gente boa. Só que a vida corrompeu ela, né? Fazer o quê? Corrompeu tanto que ela tá pistola com o médico ali, justamente porque esse médico entregava os próprios vizinhos para a Fedra. E o pior é que ela acha que esse médico sabe onde o Henry está. E basicamente Henry é um cara que ela supõe que está envolvido com a morte do irmão dela. Ou seja, já é motivo suficiente para ela odiar tanto o médico quanto o tal do Henry. Não, e a raiva da mulher é tanta que depois que ela descobre que os aliados dela foram mortos, claro que ela não sabe que foi o Joe e a Ellie, ela acaba supondo, minha nossa, ela deve ter sido aquele bosta daquele Henry. Ela dá um jeito de matar o médico e também manda todo mundo ali pra procurar o Henry ali naquela cidade. Só que enquanto todo esse pandemônio aqui tá acontecendo, porque o Joe e a Ellie, vamos lembrar, eles não fazem ideia desse pandemônio que tá aqui acontecendo, eles continuam escondidos ali, mó tranquilinho. E o Joe, gente, ele tá com peso na consciência por ter permitido, mesmo que contra a vontade dele, né, mesmo sem ter conhecimento e tudo mais, a Ellie segurar uma arma. Só que ela fala pra ele, garoto, fique tranquilo, porque eu já peguei uma arma antes. Só que também ela não entra muito a fundo no assunto, a gente vai descobrir, claro, nos outros episódios. O Joe aproveitar, garoto, já que você já pegou, já que você já fez um negócio com essa arma, vamos aprender a manusear esse negócio. Ele dá umas aulinhas ali pra ela, e a gente percebe, claro, que uma preocupação bem genuína, uma preocupação bem de pai mesmo, e esse coraçãozinho duro dele vai amolecendo com o passar do tempo aqui ao lado dela. Só que a Kathleen tá buscando ainda a pessoa que matou
matou os aliados dela, ou seja, até ela não sabe que é o Joel e a Ellie, ela acha que é o Henry. Só que nesse caminho ela acaba entrando aqui num local e nesse local tem gente, um chão que está se movendo. Você pensa, deve ter fungo, deve ter bicho, deve ter vampiro, deve ter zumbi, deve ter tudo que pode ser possível aqui embaixo. Aí o que que eles falam? Não vamos avisar ninguém, vamos seguir com o nosso plano de encontrar o tal do Henry, depois a gente conversa isso aqui com as pessoas. Ou seja, né, galera, vai feder pro próximo episódio, você vê o chão mexendo, o chão grunhindo, o chão fazendo barulho, você não vai fazer nada, não vai falar pra ninguém? Pois é, só que daqui a gente não toca mais nesse assunto, deixa isso pro próximo episódio, porque o episódio introduz aqui o terceiro ponto-chave agora. Isso porque o Joe e a Ellie seguem aqui pra um novo esconderijo, um prédio, gente, de 45 andares. O Joe chega com 56 anos, já chega esbaforido lá em cima, mas ele conseguiu, né? Eu provavelmente com 30 anos na cara não teria conseguido. Mas é interessante que nesse trajeto ele sobe aquelas escadas escuras, sem luz alguma, aquela sensação de que vai dar um cagaço, uma merda acontecendo a qualquer momento. Continua constante, mas não, continua constante, mas não acontece. Mas beleza, eles encontram um lugar aqui onde eles conseguem dormir, o Joe bota um monte de vidro ali na porta pra evitar que as pessoas entrem, e eles finalmente conseguem dormir. Porém, eles são surpreendidos durante a noite por dois garotos que não aparece o nome deles aqui nesse episódio, mas basicamente eles são o Henry e o Sam, e eles vão ser personagens bem importantes aqui pros próximos episódios, e por sinal esse é um Harry que a Kathleen tá procurando. E vai ser bem triste o que vai acontecer, viu? Mas deixa isso pra gente comentar lá no episódio número 5, porque claro, vai ter resumo aqui no canal. Tchau, vejo você no próximo vídeo.